Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Eu sou Camila Carvalho e nesta edição do quadro falaremos sobre as constantes alterações climáticas dos últimos tempos. Em pleno inverno aqui no Hemisfério Sul, as temperaturas em boa parte do Brasil, além de se alternarem em velocidade assustadora, ainda atingiram números que causam inveja até nos dias mais quentes de verão. De acordo com a Meteo, empresa que fornece previsões meteorológicas e prelocais precisas, a temperatura média do Brasil deverá ficar em 2023 meio grau acima da média do inverno dos últimos 10 anos. A poluição gerada pela emissão de gases produzidos pela queima de combustíveis em fábrica, transporte e máquinas está no topo da lista dos vilões do calorão fora de época. As evidências são claras. As temperaturas globais estão aumentando. Eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes, impacto direto na agricultura e biodiversidade sendo ameaçada pelo deslocamento de habitats naturais. E para conversar conosco e explicar um pouco mais sobre o tema, Williams Vini, Head de Comunicação e Partner da Climatempo. Olá, Williams. Seja bem-vindo ao Papo de Quarta. Olá, Camila. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que estão acompanhando aí o Papo de Quarta aqui da USCIS. Um prazer aqui estar batendo um papo sobre esse assunto tão importante para todos nós, não é mesmo? Com certeza. Então, vamos começar. Primeiramente, apesar de entendermos que o aquecimento global é um responsável direto sobre essas alterações climáticas constantes, há outros motivos para que o nosso inverno esteja tão indefinido e inconstante? Na verdade, nós temos sim um fenômeno climático, acho que todo mundo deve ter acompanhado isso, né, nas redes sociais, na mídia de forma geral, que é o fenômeno El Niño. O El Niño ele já está atuando. O El Niño ele atua no planeta todo, então ele provoca alterações em praticamente todos os continentes, todos os países. E aqui no Brasil, um dos impactos que nós temos por conta do El Niño é justamente a atmosfera mais quente. Então nós temos sim, além de um padrão de aquecimento já bem reconhecido, bem discutido, né, que todos nós também sabemos que o planeta, de forma geral, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem passando por um processo de aquecimento. A partir deste outono e inverno, nós passamos a ter esse fenômeno climático El Niño, que tem deixado as temperaturas mais altas. Só complementando, não é só aqui no Brasil não que nós estamos passando por esse período mais quente. No hemisfério norte, onde é verão, eles estão tendo um verão ainda mais quente do que o normal. De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, o mês de julho, né, o mês passado agora, ele foi o mês mais quente já registrado em toda a história da humanidade. Isso é algo realmente muito incrível, porque não é o mês de julho mais frio, ele é o mês geral mais quente já registrado. Isso porque no hemisfério norte nós temos o verão, então normalmente o verão, quando você tem uma condição ainda propensa a ter um aquecimento, ele influencia também no hemisfério sul, onde nós temos o inverno. Então nós estamos tendo um inverno mais quente, um verão no hemisfério norte também mais quente. A consequência disso é que o mês de julho foi o mês mais quente já registrado em toda a história da humanidade. Aqui no Brasil também foi o mês de julho mais quente desde 1961. Então, realmente, é uma tendência que nós estamos percebendo de temperaturas mais altas, e uma consequência disso também são os eventos extremos, também cada vez mais frequentes e cada vez mais impactantes em toda a sociedade, influenciando não só o agronegócio, energia, varejo, a parte de defesa civil. Então, todo um sistema, né, socioeconômico do planeta acaba sendo influenciado por este momento que nós estamos passando, que mais recentemente tem o impacto aí do fenômeno El Niño atuando aqui no Brasil e no mundo. Realmente, julho foi um mês bem quente, bom para aproveitar ir no parque aquático e tudo mais.
Ainda sobre as marcações definidas das estações do ano, nós estamos sujeitos a consequências piores com a falta da estabilidade. Quais medidas reparadoras ou preventivas podem e devem ser tomadas? Hoje em dia nós temos algumas vantagens que nós não tínhamos algumas décadas atrás, né? Quando a gente começou a falar sobre El Niño, começou a falar sobre mudanças climáticas, ainda a gente não tinha ferramentas e modelos que nos dessem indicativos um pouco mais precisos com relação aos impactos, tanto gerais quanto mais localizados. Hoje nós sabemos com um pouco mais de precisão quais são, né, os reais impactos que um El Niño deve provocar. Os modelos eles conseguem te dar um pouco mais de precisão para pequenas regiões, uma previsão mais detalhada. Então, o que nós fazemos, inclusive aqui na Climatempo, como uma empresa de consultoria, onde a gente procura entregar uma previsão mais direcionada, né, uma consultoria mais focada no negócio, mais focada nas dores de cada um dos clientes, a gente procura fazer com que, mesmo situações de repente, climaticamente não seriam muito favoráveis, a gente procura transformar isso numa oportunidade. Então, o que nós falamos muito é transformar riscos em oportunidades. Então, você ciente de que o clima não vai ser muito favorável, que ele pode prejudicar, você tem tempo hábil, você tem oportunidades, você tem o conhecimento para tentar contornar e, não digo nem sair ganhando, mas pelo menos perder menos por conta de situações climáticas que devem acontecer. Um exemplo muito rápido, né? Em períodos de El Niño, por exemplo, nós sabemos que tem um déficit hídrico no nordeste do Brasil. Então, a agricultura ali acaba sendo mais prejudicada. Então, hoje, os nossos clientes dessas regiões que devem ter menos chuvas aí nos próximos meses, eles já estão cientes e certamente estão tomando ali as medidas cabíveis, trabalhando com irrigação, ou investindo menos, né? Trabalhando com, de repente, com sementes mais resistentes. Então, são várias ações que você pode tomar com antecedência, pensando nesse planejamento. Então, hoje, para mitigar os riscos, a gente realmente tem hoje a informação e também a tecnologia ao nosso lado. Entendi. Na semana passada, a cidade de Lages, em Santa Catarina, registrou fortes chuvas de granizo e baixas temperaturas, enquanto nós aqui de São Paulo, mais especificamente São Caetano, enfrentamos 32 graus de temperatura. O que provocou essas disparidades no clima? Então, primeiro nós temos que considerar que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a gente tem ao mesmo tempo, independente de mudanças climáticas, independente de El Niño, Laninha, nós temos ao mesmo tempo diversas situações climáticas acontecendo num país tão grande quanto um continente, né? Então, de fato, pode acontecer isso de uma região do Brasil estar com temperaturas muito altas, outras mais baixas, ou está chovendo muito numa área, outro está com processo de estiagem, por exemplo. Então, isso, independente de qualquer coisa, é comum acontecer. Agora, o fato que a gente tem que considerar é que o momento climático que o planeta está passando, ele facilita, ele faz com que situações mais extremas eles fiquem mais frequentes e fiquem mais intensos. Então, nós estamos, de fato, percebendo picos de calor mais frequentes, mesmo durante o inverno, chuvas mais recorrentes associadas aí a granizo, a vendavais. Então, esses processos, eles vão cada vez mais fazer parte aí do dia a dia, infelizmente, por conta desse processo que o planeta está passando. Então, eu diria que você ter muito calor no Sudeste e chuva e granizo no Sul do Brasil, isso, digamos que vai se tornar cada vez mais parte do nosso dia a dia, infelizmente, daqui para frente. Como a gente diz, em São Paulo a gente tem 7 climas num dia só. Isso, exatamente. Diante de tudo que foi falado, o que nós podemos esperar da primavera que está por vir? Então, a primavera ela vai ser marcada justamente pelo fenômeno El Niño. A gente tem divulgado muito aqui na Climatempo, então todos os nossos clientes já há alguns meses já têm sido alertados
com relação aos impactos desse fenômeno climático. De forma geral, tá? Isso, porque o Brasil é muito grande, de forma geral nós vamos seguir com temperaturas altas. Então, nós vamos continuar com, em média, temperaturas acima do que seria a climatologia no Brasil. Então, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, todas as regiões elas vão ter, de certa forma, temperaturas um pouco mais altas. Não significa que a gente não vai ter variações. Então, quando eu falo que a estação como um todo vai ser mais quente, significa se eu pegar os 3 meses certinho ali da estação e fizer uma média, eu vou ter um valor mais alto. Então, dentro dessa média, eu vou ter variações. Tanto é que, até nós chegarmos ao final do inverno, a primavera começa agora no dia 23 de setembro, né? Tem um pouco menos de um mês. Até lá nós vamos ter aí pelo menos mais uma onda de frio. Então, significa que vai ser um calor até o final do ano, até o ano que vem, não. Vamos ter variações. Na média, mais calor. E chamar atenção principalmente para o sul do Brasil, onde o El Niño ele traz uma possibilidade de chuvas mais frequentes e mais volumosas. Isso pode ser um risco, de repente, para questões de defesa civil, para questões de transtornos decorrentes de chuva forte. Então, o grande ponto que nós estamos chamando a atenção é possíveis eventos severos de chuva que podem, inclusive, trazer problemas para a agricultura também, que o excesso de água também é prejudicial. Então, acho que esse é o ponto principal que a gente tem trazido. Mais calor, chuvas fortes no sul do Brasil e uma irregularidade de chuvas ali sobre o Nordeste, parte do Norte do Brasil. Todo o restante do Brasil, Centro-Oeste, Sudeste, calor, e podemos falar, sim, em eventos de situações mais extremas, como, por exemplo, alagamentos, que vão ser frequentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muito problema a partir da primavera, né, por conta aí de chuvas fortes. Infelizmente, temos muitas áreas de risco, não só na região metropolitana, também na Serra do Mar. Então, a exemplo que nós tivemos aí no começo do ano, né, problemas seríssimos de deslizamento, de encosta. Então, isso, infelizmente, é algo que a gente tem que ficar muito atento, e a meteorologia está aí para ajudar. Então, essas projeções, elas, mesmo a curto prazo, elas conseguem ter indicativos desses eventos severos. Então, a tecnologia, a inovação, a informação hoje, ela está muito mais fácil de chegar até, né, a população, até os clientes. E aqui na Climatempo a gente tem um esforço muito grande de fazer com que essa informação realmente ela chegue de forma mais rápida, mais precisa, mais assertiva, para minimizar riscos e realmente fazer com que a informação meteorológica ela seja mais bem aproveitada em todos os segmentos de mercado. Bom, eu estou sempre torcendo pelo calor, sou do time do calor. Agradeço a participação de William Svini, Head de Comunicação e Partner da Climatempo, aqui no Papo de Quarta. William, muito obrigada pela sua participação, foi um papo muito bom. Eu que agradeço, muito, muito bacana conversar, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, muito legal essa discussão, e ficamos aqui à disposição aqui na Climatempo. Quem quiser ter mais informações, inclusive essas informações do dia a dia, temos o nosso portal, né, climatempo.com.br, acho que todo mundo conhece, ali tem muita informação, muita previsão, fica aí o convite a todos aí para também acompanharem aí nossas redes sociais. Muito obrigado, boa sorte para vocês. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.